Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 1. Nós estamos estudando essa epístola de Paulo às igrejas da Galácia, que era uma região ali na atual Turquia. Há uma certa debate sobre quais são esses Gálatas, se são os que viviam no norte ou se são os que viviam na região da Galácia. Por exemplo, se você escrevesse uma carta como o apóstolo Paulo e as endereçasse você morando em outro país, endereçasse ela aos brasileiros, talvez você pudesse estar escrevendo essa carta para os brasileiros do Brasil, mas talvez você estivesse escrevendo essa carta para os brasileiros de uma outra região, mas que são brasileiros. É mais ou menos essa questão. Se Paulo estava escrevendo para Gálatas que viviam no norte e não mais na Galácia, ou se ele estava escrevendo para as igrejas da Galácia que ficavam no sul ali. E geralmente entendemos que ele está mandando para a região geográfica mesmo, para essas igrejas da Galácia. E nós estamos estudando, e essa epístola é a epístola da liberdade. Há um tema que passa pela epístola toda, que é a liberdade do cristão. E é importante que nós reflitamos nisso, porque nós podemos ter uma visão da fé cristã bastante aprisionada, uma vida muito aprisionada. E não é esse o propósito de Deus, não era esse o propósito de Deus com a criação, não foi esse o propósito de Deus com a redenção, não foi esse o propósito de Deus com o chamado do seu povo, nunca foi. A liberdade faz parte da vida do cristão. E há um jeito de se entender a liberdade, que é o que o apóstolo Paulo coloca aqui nessa carta. E é com essa perspectiva que nós estamos estudando essa epístola sobre a liberdade. Na semana passada nós tivemos a primeira mensagem nessa série chamada Liberdade, e nós estudamos ou observamos o que a palavra de Deus nos fala no capítulo 1, do versículo de 1 a 9. E hoje nós vamos pegar o resto do capítulo 1, a partir do versículo 10. Então, Gálatas 1, de 10 a 24. Gálatas 1, de 10 a 24. Diz assim a palavra de Deus: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. No capítulo 1 de Gálatas, a partir do versículo 10, na verdade, a partir do versículo 11, você vê isso muito claro. Mas nesse capítulo 1, você vê o apóstolo Paulo trazendo um testemunho pessoal. Ele está contando a sua história. E ele está usando dessa história que ele está contando
para ensinar algumas coisas àqueles destinatários dessa carta. Olha só, Paulo frequentemente falava do seu testemunho. Em Atos, há 2 momentos, pelo menos, no qual, quando ele vai se pronunciar a respeito da sua defesa diante dos poderes do mundo, ele conta a sua história para aqueles que julgavam a sua causa. Ele usa bastante disso. Mas o propósito com o qual ele está fazendo isso aos Gálatas não é o de chamar atenção para a sua história, não é o de se colocar numa posição superior à que eles poderiam considerar, mas é para, primeiro, mostrar a origem da mensagem que ele traz e, segundo, ensiná-los sobre o caminho errado que eles estão tomando. Primeiro, ele quer falar sobre a origem daquilo que ele está dizendo. Ele diz: ninguém me ensinou coisa alguma e nem veio de um pensamento de entendimento meu. Eu não desenvolvi essas ideias a partir da minha cabeça. Eu não trouxe essas questões com uma grande mentalidade, com a minha grande inteligência. Também não recebi de ninguém, porque a tradição que eu recebi, da qual eu era zeloso, era do judaísmo. E eu era zeloso o suficiente para não dar trela para ouvir papo de cristão, não. Então, nem eu tinha qualquer inclinação para desenvolver esse pensamento pessoalmente, e nem os judeus tinham qualquer interesse em me ensinar nesse caminho. Essa era a vida que eu tinha, esse era o meio que eu convivia. Quando é que foi que eu fui transformado por essa mensagem? Quando eu me encontrei com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Quando eu me encontrei com o próprio Cristo ressuscitado. E isso foi transformador. Por isso que a mensagem que ele prega não era uma pregação que se dava a partir de uma tradição religiosa que ele adquiriu. Ainda que quando ele se converteu, já existia os cristãos, já existia a igreja, já existiam os apóstolos testemunhando, ele mesmo presenciou a morte de Estevão, ele mesmo possivelmente ouviu a pregação de Estevão ali, mas ele diz, não foi daí que veio esse entendimento, porque essa mensagem, como nós vimos no domingo passado, essa mensagem é de outro mundo, não é desse mundo. E o próprio Cristo me deu isso. Mas ele não está falando de um evangelho que é um evangelho distante dessas tradições dos outros, entende? Ele recebeu de Deus mesmo, mas ele recebeu de Deus mesmo como uma confirmação de tudo que os outros apóstolos tinham recebido de Jesus Cristo também. Porque ele vai para Jerusalém, se encontra com Pedro e se encontra com Tiago. Ele fala, eu só me encontrei com Pedro, fiquei 15 dias com ele lá, não me encontrei com nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que, segundo nós entendemos, não era um dos apóstolos. Há alguma dúvida sobre o que ele está dizendo ali, do apostolado de Tiago, mas até onde nós entendemos, Tiago não era apóstolo, era bispo de Jerusalém. E Paulo, ali com eles, tem uma confirmação de que eles são irmãos, eles estão no mesmo evangelho. Paulo, Pedro, Tiago estão no mesmo evangelho. Ele não recebeu deles o evangelho, mas esse evangelho está chancelado também pelos apóstolos. O que você prega é de Jesus Cristo, foi Jesus Cristo mesmo que te ensinou, você é um apóstolo. Essa mensagem do evangelho, essa mensagem transformadora, é a mensagem que Paulo está trazendo para aquela igreja, e não veio de homem nenhum, nem veio da cabeça dele mesmo, mas veio do próprio Cristo. Com isso, ele trazia um enfrentamento com aqueles que ele disse antes, que eram os que pervertiam o evangelho. Há entre vocês alguns que pervertem o evangelho. Lá no versículo 7, no versículo 6, fala... Não, desculpa, é no 7 mesmo. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele está falando, olha, esses que estão perturbando, eles estão falando para vocês que essa é a palavra de Deus, mas eles estão entrando em conflito com aquele evangelho anteriormente pregado. E aquele evangelho pregado não era um evangelho vindo de homens, não era um evangelho vindo de uma tradição, é o evangelho vindo do próprio Cristo. Estes estão pregando contra a própria palavra de Deus. A palavra de Deus no sentido mais puro, a palavra que Deus falou em Cristo. Eles estão falando contra o que Deus fala. Então não se deixem enganar, não se deixem levar por esse evangelho.
Mas tem uma outra coisa que existe nesse testemunho, e é ele demonstrar os perigos dos caminhos que eles querem seguir. Porque nós já vimos que essa perversão do evangelho que esses mestres traziam lá para a igreja da Galácia, das igrejas da Galácia, era uma perversão legalista, que dizia que eles tinham que cumprir as obras da lei para alcançar a salvação. E aí Paulo está falando, olha, eu andei nesse caminho mais do que eles todos. Eu era profundamente zeloso da lei. Eu superava os da minha idade no judaísmo. Eu não tinha motivo nenhum para abrir mão disso, se isso fosse o suficiente para nos justificar. Eu não sou alguém que veio para essa fé e que está adotando essa fé porque não conseguia cumprir aquilo que os homens consideravam ser a justiça. Eu cumpria mais do que a maioria deles. Mas eu não estou querendo agradar a homens. E quando a palavra veio a mim de Deus, é a Deus que eu tenho que agradar. E naquele momento, a aprovação dos homens, a aprovação dos judeus, a aprovação do sinédrio, já não me importava mais. O que me importa é agradar a Deus. O que me importa é agradar a Deus. Ele diz isso nessa fala tão enfática e bonita no versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? E aí ele termina dizendo, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo adotou a fé cristã com grande prejuízo pessoal. Um grande prejuízo pessoal. Ele era destacado no judaísmo. Ele era designado como aquele que levava as cartas para as sinagogas, para que as sinagogas perseguissem os cristãos. Muita gente morreu nas mãos de Paulo. Não necessariamente com a execução vindo das mãos dele, mas com a sua aprovação. A própria história de Estevão, da qual nós já falamos aqui, foi assim. Termina depois do apedrejamento, Estevão, o primeiro mártir cristão da palavra de Deus, ele morre tendo a aprovação de Paulo. Está escrito lá em Atos. E Saulo, que era o nome judaico de Paulo, Saulo consentia em tudo isso. Era ele que estava dando ali aval para a morte de Estevão. E ele perseguia a igreja cristã. Ele ia atrás. O evangelista Lucas, no capítulo 9 de Atos, contando essa história, diz que ele respirava ameaças de morte, ameaças de ódio. Ele era um cara que respirava ódio. Era um cara que respirava ameaça. Ele vivia imerso em ódio. Entendeu? Era o próprio ar que ele respirava. Ele olhava para os cristãos com o famoso sangue nos olhos. Ele queria passar a espada em todo mundo ou apedrejar todo mundo. Porque para ele, os cristãos estavam pervertendo a fé cristã. E no que os cristãos estavam pervertendo a fé cristã? Abandonando as tradições dos antepassados. E aí, de repente, ele chega na Galácia, pregou todo esse evangelho lá, foi embora, e aí chega um pessoal depois lá e começa a ensinar tudo aquilo do qual ele já tinha se libertado. Todas aquelas coisas que ele já tinha deixado para trás. E ele dá o testemunho. Eu caminhei nesse caminho. E ele não traz salvação. E ele não traz justificação. O que ele traz é um coração endurecido. Porque é assim que eu era. E é muito bonito algo que acontece na estrada de Damasco, na conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9. Quando ele se encontra com Jesus na estrada e aquele clarão o cega e ele cai no chão, o Senhor Jesus Cristo diz a ele uma frase que é muito importante. Ele diz para Saulo, ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, ele não disse, Saulo, por que persegues os meus? Saulo, por que persegues a igreja? Saulo, por que persegues os justos? Porque você está perseguindo a mim. Porque quando perseguem a igreja, é a Cristo que se está perseguindo. Cristo sabe bem qual é o corpo dele na terra. E ele se responsabiliza pela sua igreja. E ele, a Paulo, manifesta essa perseguição, deixa claro que não é a homens que ele estava perseguindo, mas era o próprio Cristo.
Cristo deixa isso claro para ele e ele é transformado por essa mensagem da graça. E o que é essa mensagem da graça? Que não é por obras da lei que nós alcançamos a salvação, mas é pela dádiva de Deus em Jesus Cristo. Não é por oferecermos muitos sacrifícios que somos justificados, mas é porque aquele que é justo se ofereceu como sacrifício por nós, de uma vez por todas, e não precisamos mais de sacrifício. Nós não somos salvos por boas obras que praticamos, nem por obras religiosas que praticamos. Nós não somos salvos porque entramos na igreja certa. Nós não somos salvos porque cultuamos do jeito direito. Não, nós não somos salvos nem por termos abandonado as práticas que antes fazíamos. Não é isso que nos salva. Tudo isso pode ser consequência, e às vezes algumas dessas nem consequências são, mas muitas dessas coisas são consequências de uma fé genuína. Mas a fé genuína é dizer, eu não tenho como me salvar, Jesus Cristo me salvou. Nós já falamos isso no domingo passado, mas sempre precisamos reafirmar. O evangelho é esse. Não somos nós que nos salvamos, é Cristo que nos salvou. E ele nos salvou, como testemunharam os nossos 3 irmãozinhos porque são novos na fé. É Cristo que salva, morrendo pelos nossos pecados. Não somos nós. Essa mensagem é uma mensagem bastante inclusiva, se você pensar bem. Porque você pode chegar para qualquer ser humano e falar, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você crê nisso? Qualquer pessoa. Ainda assim, isso é que é assustador, é que as pessoas passaram a perseguir Paulo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Por muito tempo eu não entendi esse versículo 10. Esse versículo 10 ele é estranho. Porque ele diz, por acaso agora estou buscando a aprovação dos homens ou de Deus? E ele vai depois dizer também que se ele estivesse querendo agradar homens, ele não estaria sendo perseguido. Se eu estou tentando agradar homens, por que eu estou sendo perseguido? E eu nunca entendi isso. Falei, gente, mas como é que alguém recebe uma palavra dizendo assim, olha, você não precisa fazer nada disso para ser salvo, Deus te ama, Jesus morreu por você, não precisa de sacrifício, não precisa de cumprir certos dias, não precisa se abster de certos alimentos, Jesus morreu por você, não precisa de obra nenhuma. Como é que alguém pode receber essa mensagem e dizer assim, não gostei, você é um inimigo, vou acabar com você? Não parece estranho? Se alguém falar isso para mim, é natural a gente pensar que seria uma boa coisa. Opa, é mesmo? Puxa, que boa notícia. Deus me ama, me aceita, não preciso fazer nada. Olha que boa notícia. Mas, frequentemente, a perseguição acontece com aqueles que pregam a graça. Frequentemente. E isso não acontece apenas em formato de perseguição. Acontece também com dúvidas nossas mesmas a respeito da nossa vida. Nós mesmos frequentemente queremos acrescentar alguma coisa à graça. Por que isso acontece? Nós falamos na semana passada de algumas maneiras como o evangelho é pervertido. Quem não viu, não esteve aqui, eu estou fazendo muita menção, pode ir lá no YouTube, no canal da igreja, lá tem a mensagem, você pode assistir. Mas, nós falamos de 3 maneiras que a gente perverte o evangelho dentro da religião. O legalismo, o sensacionalismo e o personalismo. Mas há um contexto no qual a gente é levado a olhar para a religião como sendo essa vida de privações que nos justificam. Isso primeiro começa com uma culpa pessoal. A gente sabe que erra diante de Deus e a gente quer resolver esse problema, a gente quer pagar. A gente quer pagar. A gente quer dar alguma coisa. A gente quer resolver isso. A gente quer dar um fim na nossa dívida. É orgulho e é culpa. Eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não fiz direito e eu quero resolver isso. Como é que essa culpa se manifesta? Ela se manifesta da seguinte maneira. Você tem uma série de coisas que você considera certas e erradas, não tem? Não tem coisa que você detesta? Não tem? Coisas que você odeia. Não tem algumas conversas que você fala assim, olha, eu aceito, eu perdoo, mas olha, tem uma coisa que mexe comigo, é quando alguém faz tal coisa. Inveja, tem muita gente que fala, né?
Parece que é o pior pecado que tem é a inveja, porque todo mundo se orgulha de um jeito ou de outro de todos os pecados, menos da inveja. Ninguém quer ser invejoso. Mentira. Mentiu para mim, olha, a confiança quebra como uma taça de cristal. Maledicência, fofoca. Eu odeio isso. Você tem coisas que você considera certas e erradas. Só que, diversas vezes, você erra com essas coisas também, não é? Você odeia fofoca, mas de vez em quando você solta aquela língua ferina. Você odeia mentira, mas quando é conveniente, você pelo menos oculta a verdade. Você odeia inveja, mas já se retorceu de inveja algumas vezes na vida. Você se sente culpado diante da sua própria consciência, diante das próprias coisas que você considera certas e erradas. Por isso não é difícil falar para o ser humano que o ser humano erra. Ele sabe disso dentro dele mesmo. Sabe disso. Sabe disso. Contudo, nem sempre ele sabe que não é o erro contra a própria consciência que deve preocupá-lo. É o erro contra Deus. Porque não é a minha consciência que rege o universo. É Deus. E isso é uma boa notícia. Porque se Deus rege o universo, eu não sou responsável por saciar a minha própria consciência. Entenda o que eu estou dizendo. Se Deus rege o universo, Ele é a instância superior dessa vida de julgamentos que a gente tem. Então é a Ele que eu devo prestar contas e não a minha consciência. A minha consciência me condena por coisas que Deus não condena. A minha consciência me absolve por coisas que Deus condena. Se eu tentar agradar essa minha culpa interior e resolver isso em mim, eu vou estar o tempo todo tentando resolver algo, uma dívida que não tem fim, porque não tem jeito. Tem coisas que você fez que não tem como voltar atrás. E isso vai ficar martelando na sua cabeça. Mas Deus é a instância superior. E aí tem duas coisas. Uma, a sua consciência não pode te mandar para o inferno, mas Deus pode. Então é preocupante. Mas tem uma outra coisa boa. A sua consciência não pode morrer na cruz para perdoar os seus pecados. Mas Deus pode. E Deus ofereceu perdão. No Evangelho nós não somos movidos pela culpa. Não podemos, nós somos movidos pela graça. Não é o que a minha consciência diz que é certo ou errado que eu sigo. É o que Deus diz. E eu alimento a minha consciência com a palavra de Deus para caminhar na justiça de Deus. Para quando eu fizer alguma coisa errada, eu não pequei contra a minha consciência, eu pequei contra Deus mesmo. Mas a minha consciência está tão alimentada da palavra de Deus que ela sabe que isso está errado. Segundo a Escritura, ela fala, você errou segundo a Escritura. É aquela resposta automática ao pecado. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala de boa consciência e má consciência. Essa consciência corrompida, essa consciência que absolve algumas coisas, condena a outra, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 2, ora nos absolve, ora os condena. Essa consciência, ela é a subjacência da religião. Ela está por baixo da religião. Todas as obras religiosas são para tentar agradar essa divindade que é essa consciência nossa. Todas as obras religiosas. O ser humano, quando saiu do Éden, já tinha religião. No Éden não tinha. Não tinha religião nenhuma no Éden. Quando saiu do Éden, teve religião. Onde está o mandamento de Deus para Caim e Abel oferecerem sacrifício? Onde está? Lugar nenhum. Mas eles saíram oferecendo sacrifício, porque eles sabiam que eles estavam errados, eles sabiam que eles estavam culpados. E Deus escolhe se manifestar, e escolhe se manifestar aos dois, viu? Recebe o sacrifício de Abel e fala para Caim 2 vezes. Deus conversa com Caim 2 vezes, ele se revela a eles. Não porque eles estavam agradando Deus do jeito certo, mas porque Deus tem compaixão. O ser humano criou religião para lidar com isso. E começou a inventar um monte de mandamento e um monte de coisa para lidar com isso. E aí chega num tempo que eles inventam o sacrifício. Olha, alguém tem que morrer por esse erro, mas vamos colocar alguma coisa para morrer no nosso lugar. E aí colocaram lá os animais. E vai se desenvolvendo esse pensamento religioso culpado na história. E aí Deus um dia fala, eu vou me revelar para esse povo. Mas eles já têm uma ideia ali. Eles já têm essa ideia religiosa. Então eu vou pegar esse aspecto e vou começar a me revelar a partir disso.
quando o Senhor dá a lei para Moisés, ele não inventou quase nada quase nada ali é original. Sabia disso? Já existiam sacrifícios em outras religiões quando Deus manda o povo oferecer sacrifício. Já existia circuncisão em outras religiões quando Deus manda fazer circuncisão. Já existia tabernáculo em outras religiões quando Deus manda fazer o tabernáculo. Já existia sacerdócio quando Deus manda instituir sacerdotes. Tudo isso já existia em outras religiões. Qual a diferença, então, da religião que Deus revela a Moisés e das religiões que já existiam? É que Deus está pegando um conceito religioso dele e trazendo para apontar quem ele de fato é. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Os seres humanos inventaram um monte de religião. Deus falou, pera, deixa eu explicar. Sabe esse negócio que vocês chamam de deuses? Pois bem, só existe um, você não faz imagem dele, esse sou eu. A ideia mais próxima que você tem de mim é esse negócio que você chama de Deus. Então, eu sou Deus. Sabe esse negócio de sacrifício? Beleza, vamos usar isso, mas calma, sem sacrifício de gente. Negócio de sacrifício de gente eu não quero, mas animal sim. E tem que ser puro. Por quê? Porque estava apontando para Jesus na cruz um dia. Entendeu? Sabe esse negócio de lugar santo, tabernáculo? Eu quero. E vocês vão fazer desse jeito que eu mandar. Mas olha, separa em 3. Átrio, santo, santíssimo. E aí ele explica como é que vai ser o negócio lá. Por quê? Porque estava apontando para a habitação de Deus com os homens em Jesus Cristo e o tabernáculo eterno no qual nós vamos habitar. Entende? Ele foi pegando elementos da religião e foi apontando para o próprio Cristo. E aí veio Cristo. Toda essa religião judaica era para apontar para Jesus Cristo. E aí Cristo veio. Qual a função desses mandamentos da religião anterior, agora que a plenitude do sentido se manifestou? Qual é a função? Nenhuma. A não ser a de testemunhar sobre esse Cristo. Então não se deve ou não se precisava mais cumprir essas coisas, porque a origem delas lá atrás era uma culpa não resolvida, que Deus vai mostrar que Ele é um Deus de perdão em relação a essa culpa, com os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes, e em Cristo Ele fala, não tem mais culpa, tem graça. Então acabou a religião. E aí chegam alguns, deturpam o evangelho, por quê? Porque não conseguem lidar com a culpa que uma outra divindade coloca sobre eles. E essa divindade não é o Deus único e verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e nos deu graça. É a divindade da consciência. E como é que você pega sinais de que essa sua consciência está te perdoando? E é aí que vem um problema da hipocrisia. A hipocrisia, ela é um fruto da culpa religiosa. Porque você tem a consciência culpada e você faz um monte de coisa, mas você não sabe se é suficiente. E aí você fica morrendo de medo. Mas aí você começa a se cercar de pessoas que admiram você pela sua justiça. E aí você fala, opa, então deve ser bom mesmo. Porque ele tem a consciência dele e ele está me achando bom. Eu não sei se a minha consciência me perdoa, mas a dele, pelo visto, gosta de mim. Da culpa sai a hipocrisia. E aquela religiosidade que se alimenta da admiração alheia. Por isso Paulo fala, eu estou tentando agradar a homens? Não. Falando aos Coríntios, ele diz sobre essas duas coisas. Ele fala, não me importa se vocês me julgam, nem eu mesmo me justifico. Eu sei que a minha consciência em nada me acusa, mas não importa, quem me justifica é Deus. O olhar que importa é o de Deus. E o olhar de Deus é gracioso. Como eu sei? Porque Cristo morreu na cruz. Então eu não vivo essa vida para agradar olhares de homens. Cuidado. Cuidado. Porque o que alimenta a religiosidade é o olhar alheio. É o olhar alheio. Quanto mais você se sente num nível superior, porque as pessoas te admiram, como Paulo era admirado entre os judeus, mais você está alimentando esse ídolo da sua consciência. E você está achando que você está agradando a Deus, quando na verdade você está preocupado com o olhar dos outros. E o olhar dos outros também não morre na cruz por você. Pelo contrário, porque o dia que você frustra o olhar dos outros, o dia que aqueles seus segredos que só quem vê em secreto conhece, são trazidos à luz do olhar dos outros, você cai de novo em toda aquela culpa que você tinha deixado adormecida, mas não resolvida. Quem é que olha para nós? A Deus. Quem é que nós queremos agradar? Deus. Por quê?
Porque Ele é que nos mostrou o perdão na cruz de Cristo. Salvos em Jesus Cristo, não há mais religião. Salvos em Jesus Cristo, não há mais religião. O que há agora é a vida de Cristo em nós. Entendem isso? Nada do que você faz para juntar mérito com Deus. E o dia que você achar que você está juntando mérito com Deus, pensa bem se você não está juntando com a sua própria consciência ou juntando com o seu irmão, no olhar de admiração do outro. Cuidado. Não substitua uma vida diante da face de Deus por uma vida diante dos aplausos alheios. Porque essa é uma divindade que você não pode agradar. E Deus se agrada em si mesmo e não bota esse peso de agradá-lo sobre você. Então, Paulo conta essa história. Eu não tinha problemas em ter admiração. Mas um dia eu encontrei Jesus Cristo. E aquilo desmontou a minha vida religiosa. Vocês estão voltando para um caminho que é um caminho deturpado. Vocês estão voltando para um caminho que é um caminho religioso. E não existe mais isso. Agora é graça. Agora é graça. É muito importante que você entenda isso. Porque esse entendimento é que sustenta toda a carta. Mais à frente você vai ver, por exemplo, Paulo falando sobre o fruto do Espírito. Não é? Lá no capítulo 5. O que é o fruto do Espírito? São obras religiosas? Não. Ele fala assim, o fruto do Espírito é sacrifício, circuncisão, adoração no templo, peregrinação, jejum. Ele fala isso. Ele fala de virtudes que o Espírito move no coração. Por quê? Porque é a vida de Cristo. Como é um fruto do Espírito? É um negócio que nasce. Você planta e nasce. Você planta e nasce, não tem jeito. O Espírito no coração faz aquelas coisas surgirem. Em oposição àquilo está as obras da carne. O que é obra? Uma coisa que você constrói. O fruto você não constrói, a árvore dá. Mas a obra você constrói. E as obras da carne são obras. Ele está dizendo, se você tem uma religião baseada em obras, cuidado, porque você vai ter obras boas e obras ruins, porque você é assim. Mas se você tem uma fé baseada na obra de Cristo, o que acontece com a sua vida é um frutificar do Espírito. Essa fé em Jesus Cristo baseia toda a carta. No capítulo 12 ele vai dizer, eu fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu não estou vivendo para cumprir obras de ninguém. Não, eu já morri, eu não posso cumprir nada. É Cristo que cumpre a sua obra na minha vida. Entendeu? Porque eu já andei no caminho do legalismo. E esse caminho do legalismo não gera vida. O que gera vida é Deus mesmo em Cristo na nossa vida. É Ele que gera vida na vida. E a gente precisa tomar cuidado para não nos tornarmos uma comunidade cheia de religião e sem Jesus. Cuidado. E para nós tomarmos esse cuidado, nós precisamos reconhecer de novo as realidades, as verdades básicas do Evangelho. Nós éramos muito maus, pecadores, distantes da graça de Deus, incapazes de nos salvar. Nós estávamos enterrados de ponta cabeça, quanto mais cavava, mais afundava. Mas o Senhor nosso Deus, pela sua graça, nos alcançou no sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. E essas duas realidades é que movem a nossa vida. Eu não vivo essa vida achando que eu tenho que agradar mais ninguém, nem minha consciência, nem o olhar do outro. Eu vivo essa vida porque Deus me amou em Jesus Cristo e eu vivo ela como gratidão. E assim eu ando fazendo a minha vontade, eu fazendo a vontade de Deus em minha vida. Eu ando cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Não porque eu temo que a graça se afaste de mim. Senão não é graça. Você tem que merecer na graça. Mas porque essa nova realidade inunda o meu ser. E eu quero mais e mais e mais deixar Deus satisfeito na minha vida. Amém, queridos? Isso é libertador ou não é? É. Isso é libertador. Mas você precisa abrir mão. Você precisa abrir mão dos conceitos escravizantes.
Você precisa abrir mão de querer se justificar com a sua culpa interior e você precisa abrir mão de querer ser avaliado pelo olhar alheio. Você precisa abrir mão disso. Porque isso impede que você conheça uma dimensão mais profunda da graça de Deus. Nada do que você faz na fé é para agradar ninguém e nem para resolver o seu problema de consciência. Tudo o que você faz na vida é para dar glória ao Deus que te deu muito mais do que você pode retribuir. Amém? Vou contar um testemunho pessoal para vocês. Eu não ia contar, mas eu acho que se encaixa. Eu tive uma experiência com Deus marcante na minha vida. Marcante. Foi quando minha mãe faleceu. Foi um momento muito triste, muito repentino, muito um abalo, né? Muito grande, um terremoto. E os irmãos sabem, quando a gente perde alguém, o dia é um dia muito triste, mas ele é tão triste que chega numa hora que parece que bate num limite de tristeza e você dá uma relaxada. E aí você dá uma respirada. E depois vem uma nova onda de tristeza. E vai vindo aquela coisa. E aí tem os afazeres que te distraem. De repente o afazer acaba e você é tomado. E aí você é tomado por duas tristezas às vezes. Uma pela perda e outra pela culpa de você ter esquecido durante um tempo a tristeza que você estava sentindo. E essas coisas vão... É um negócio muito complicado. Mas teve um momento que eu me achei sozinho na hora de tomar banho. No dia que minha mãe faleceu. E naquele momento... eu chorei como nunca chorei na minha vida. Mas foi um negócio assim. E foi um negócio tão assustador que chegou numa hora eu falei, mas por que eu estou chorando desse jeito? O que é que está acontecendo? Eu quero entender. Eu sei, eu estou triste, minha mãe morreu, isso é triste. Mas tem alguma coisa mais profunda acontecendo comigo aqui. E uma coisa que eu percebi naquele momento é que eu chorava. Porque eu tinha sido amado tão profundamente pela minha mãe. Tão profundamente. E foi tão rapidamente interrompida essa minha relação com ela, que eu não tive tempo de retribuir. E de todas as coisas que eu sentia naquele dia, eu sentia também uma dívida. Eu sentia também uma culpa. E eu chorava. E eu chorava. Enquanto eu pensava nisso, foi como se eu ouvisse Deus falando. Não ouvi, tá? Não ecoou no banheiro a voz de Deus. Mas foi como se eu ouvisse Deus falando. Não é assim comigo também? Eu também não te amei de um jeito que você nunca vai poder retribuir. E isso caiu uma ficha. Porque de repente eu fui tomado por uma gratidão. E eu pude agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por toda a sua graça, que me amou de um jeito que eu não posso retribuir. E dentre tudo isso, a graça de ter tido a mãe que eu tive. E nisso também não poder te retribuir. E também não poder retribuir a ela. E por causa disso, Senhor, porque de novo o seu amor foi demonstrado de uma maneira tão profunda, eu quero fazer de tudo o que eu posso para testemunhar uma vida tão agraciada. Na história da minha mãe se manifestou um pouquinho da história do Evangelho. E ela me ajudou como uma figura a entender a figura do amor de Deus que eu não consigo pagar. Em seguida, um outro pensamento me veio e o pensamento foi: você está triste porque não pode retribuir, mas ela está sendo mais amada por Deus agora do que você pode. Então, não ache ruim. Não ache ruim. Então, lide com a vida como quem recebeu muito mais do que pode pagar. Isso é muito mais libertador do que achar que a gente tem uma conta com Deus para ficar batendo e ficar zerado com Ele. Não. A gente está superabundante de graça. E a gente faz transbordar essa graça em direção aos outros. Porque nós fomos tão amados que a gente não fica regulando amor. A gente foi tão abençoado que a gente não fica regulando bênção. A gente foi tão agraciado que a graça de Deus nos alcança e vai em direção aos outros. Porque qualquer pensamento religioso vai levar ao ódio que Paulo respirava. Mas qualquer entendimento da graça de Deus desperta em nós o amor grato pelo tanto que Ele nos amou. Amém?